e com certeza
possível um prévio cadastramento de algumas espécies de litigantes, quanto mais tais como a União, estados, municípios e outras pessoas jurídicas, tanto de direito público quanto de direito privado. Essa orientação se adequa perfeitamente à realidade vivenciada no processo eleitoral, especialmente diante da exigência contida no artigo 26, inciso 2 da Resolução 23.548, que é o registro de candidatura, no sentido que o requerimento de registro de candidatura deveria conter dados para contato, tais como telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens instantâneas para a comunicação com a Justiça Eleitoral e endereço eletrônico para recebimento de comunicações. Atento a essa nova realidade, alguns tribunais regionais eleitorais, valendo-se da permissão contida no artigo 196, já estão regulamentando a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico, especialmente quanto ao uso do aplicativo de mensagem tipo WhatsApp, ferramenta amplamente utilizada na comunicação diária das pessoas. Nesse sentido, os tribunais de Alagoas, Amapá, Paraná e Rondônia já regulamentaram a matéria, permitindo esse tipo de comunicação eletrônica aos interessados que voluntariamente optem por aderir ao referido meio de comunicação de atos processuais. Por seu turno, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do procedimento de controle administrativo, cujo número já está aí bem explícito, também aprovou a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta para intimações judiciais. Portanto, a citação realizada por meio eletrônico satisfaz os anseios de celeridade, segurança e economia nas comunicações emanadas do Poder Judiciário, especialmente diante da inexistência de oficiais de justiça no quadro de pessoal da Justiça Eleitoral e da ineficiência da citação realizada por carta com aviso de recebimento. Nessa ordem de ideias, revejo minha posição anterior no sentido de utilização da citação por correio ou por meio de oficial de justiça para as notificações processuais, mesmo após o período eleitoral, passando a adotar o entendimento da primazia da citação por meio eletrônico, sem prejuízo da validade dos atos processuais já praticados em outros feitos. Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na notificação realizada por meio da comunicação eletrônica. Acompanho integralmente o voto do relator quanto ao julgamento das contas não prestadas e como voto, senhor presidente, já dizendo que revejo a minha situação, vejo a possibilidade jurídica da citação mesmo fora do período das eleições e revendo a posição anterior, eu acompanho o voto do relator integralmente. Perfeito. O relator quer fazer algum destaque, doutor? Não, senhor presidente, só elogiar o bem lançado. O voto é em linha do que me parece que é o adequado, é o futuro, e inclusive pelo fato de que o doutor Zé Dantas, ao participar da comissão, está fazendo essa avaliação geral no contexto de implementar procedimentos modernos, claros e de implementação efetiva do PJE como uma realidade inescapável. Só isso. Perfeito. E louvar o voto, inclusive porque segue o meu. Muito obrigado. Doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu também quero elogiar o voto do doutor Zé Dantas. Antecipo que perfilho o mesmo entendimento e apenas trago para o debate, ainda que de forma muito superficial, uma única preocupação, e não sem qualquer referência ao voto em si, mas simplesmente porque, como hoje nós sabemos que a fundamentação das decisões integra necessariamente até o conceito de validade do ato de julgar, eu prestando atenção aqui o arrazoado que dá suporte ao voto, eu vi que há um trecho em que o doutor Zé Dantas diz que, fazendo inclusive remissão a outros tribunais, quando diz os tribunais de Alagoas, Amapá, Paraná e Rondônia já regulamentaram a matéria, permitindo esse tipo de comunicação eletrônica aos interessados que voluntariamente optem por aderir ao referido meio de comunicação de atos processuais. O que eu trago para a discussão é se, de fato, o exercício da citação pelo meio eletrônico ficará, e é isso até para efeito de contribuir para a resolução que está sendo minutada, ficará a depender dessa manifestação voluntária
do interessado, ou se nós podemos, de uma vez por todas até, firmando passo nesse sentido da modernidade, da celeridade, da tecnologia que converge para a utilidade e realização dos atos processuais, a gente já, de uma vez por todas, compreender que isso não ficaria a critério da escolha, mas por determinação oficial, né? Mesmo que a resolução aqui fale de preferencialmente, se isso não poderia ser tomado como uma atitude oficial, institucional do judiciário, independentemente da escolha da parte. Eu faço essa observação, acompanhando o voto, e entendendo que a citação feita por meio não eletrônico só se deve ainda, porventura, persistir quando ficar manifestamente comprovada a impossibilidade da realização pelo meio eletrônico. Acho que é aí onde se encaixa a afirmação do preferencialmente. O preferencialmente é quando estiver justificada a impossibilidade do meio eletrônico. E não, penso eu, não sei a opinião dos demais, como algo a depender da voluntariedade, da vontade do interessado. Fazendo só essa observação. Mas acompanho integralmente e elogio o voto. Nós queremos ser mais ousados. A ideia não é esperar a adesão dos partidos, porque você condiciona uma decisão de uma resolução à vontade de um partido político, se ele assim o desejar. Nós queremos avançar para trazer como norma, como regra, essa forma de citação eletrônica, até porque o PJE é um instrumento que veio para ficar. E diante dessa nova realidade, não há como você esperar que um partido adira a essa ideia. Então, o que nós pensamos na discussão lá no comitê é avançar, né? Dizer que, independentemente da adesão, isso aqui naturalmente vai ser discutido quando for colocada em pauta a minuta da resolução, mas a ideia é fazer como um amigo meu que gostava de criar normas e dizia: alguns criam e outros cumprem. Então a ideia é fazer com que eles cumpram. Tá certo? Não há nenhuma impossibilidade jurídica, não é inconstitucional, nem contraria a legislação, amplia, pelo contrário, um procedimento que já vem sendo observado no período eleitoral, e por que não dar continuidade a esses procedimentos também no período não eleitoral? Qual é a diferença? Então, a ideia realmente é avançar. Doutor Zé Dantas, vocês me permitem, inclusive, essa é a orientação geral nos juizados estaduais, nos juizados federais. Todos os participantes eventuais, os réus, eles são obrigados a se cadastrar em força do novo CPC, mas assim já era feito, independente do CPC, porque são os litigantes habituais. Quando eles são cadastrados uma vez, na hipótese em que, porventura, é a primeira vez que ele está figurando no polo passivo, ele passa a constar naquele cadastro, e as citações e intimações são feitas via cadastro eletrônico. Essa é a intenção do CPC atual, da norma, e a única válvula de escape, e veja que quando a gente está falando de juizados especiais estaduais ou federais, a gente está falando em todos os litigantes potenciais do país. Mas aqui na Justiça Eleitoral, em sede de partidos, nós sabemos exatamente quem são os partidos e como fazer para cadastrá-los. Tanto que essa temática específica, por exemplo, enseja publicações específicas na época da eleição, enseja procedimentos específicos na época da eleição, que devem, me parece, virar regra, até por ser mais fácil o acompanhamento disso. E-mails institucionais do partido, eles são mais fáceis de acompanhar do que, por exemplo, e-mails pessoais dos presidentes, dos diretórios dos partidos, porque eles vão mudando, e aí eles vão dizendo: não, esse e-mail era pessoal, ele não pode responder pelo partido. Isso, exato. Ou seja, tem que ser nessa linha, me parece. Já agradecendo a parte e o debate. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, eu acompanho todas essas preocupações do relator, do doutor Ricardo, do doutor Zé Dantas. Compreendo também da necessidade do avanço dos avanços tecnológicos. Destaco que nós não estamos jogando contra de um partido e sim de um candidato. Há nuances que precisam ser consideradas nessas situações, porque infelizmente eu conversava sobre isso na sessão em que esse processo veio pela primeira vez a julgamento. O endereço eletrônico que
a gente utiliza nessas situações de candidatos é aquele endereço eletrônico fornecido por ocasião do registro de candidatura. E o registro de candidatura, até por força da norma, ele não é feito pelo candidato. O registro de candidatura é feito pelo partido, pelo representante da coligação. E se a gente tiver o trabalho de verificar os endereços eletrônicos informados em todos os registros de candidatura de uma mesma coligação, é sempre o mesmo endereço, independente de qual candidato. Porque aquela pessoa designada pela coligação que está fazendo o registro, que está operacionalizando o sistema, o Candex, que é o módulo externo do RCAND, ele não tem o cuidado de informar para cada candidato o endereço eletrônico do candidato. No mais das vezes, ele informa o seu próprio endereço eletrônico, sequer o do partido. É o endereço eletrônico pessoal daquela pessoa que está naquele momento, circunstancialmente, operando o Candex. É essa a prática, até porque, como eu bem disse, pela norma, pela regra do TSE, quem realiza o registro de candidatura não é o candidato, é o representante da coligação, o representante do partido. E por isso que, no mais das vezes, quando ultrapassado o período eleitoral, se endereça qualquer comunicação para aquele endereço eletrônico informado por ocasião do registro de candidatura, o candidato não receberá, como regra. Quem o receberá, no mais das vezes, ou quase todas as vezes, é aquela pessoa que em agosto do ano anterior, do ano da eleição, realizou o registro de candidatura. Eu trago isso apenas como uma reflexão e como uma preocupação, porque de verdade, no mundo da realidade, o candidato não receberá aquela comunicação originada do TSE, da Justiça Eleitoral, do caso do TRE. E no caso concreto que está em julgamento, o relator e também o doutor Dantas, que foi o prolator do voto vista, eles tiveram por bem validar a comunicação realizada por meio eletrônico. E em outros tantos processos da relatoria do Dr. Francisco Glauber, tomamos da mesma forma, foram validadas essas comunicações, e eu entendo sim que, pelo que está expresso na norma, na redação atual da norma, ela é válida, porque está lá escrito que a comunicação se dará preferencialmente por meio eletrônico, e bem ou mal pelo meio eletrônico que foi informado por ocasião do registro de candidatura. Então, de fato, não há nenhuma irregularidade, pelo menos a priori, na comunicação realizada nos autos deste processo. No entanto, eu mantenho o meu procedimento nos processos de que eu sou relator, de que vou continuar determinando a notificação pessoal por meio de carta através dos correios, porque me parece que dá mais segurança na comunicação com os candidatos. E até estatisticamente, isso trazendo para a realidade do meu gabinete, eu determinei em todos os processos em que havia omissão no dever de prestar contas, eu determinei que fosse realizada a comunicação do candidato pelos correios, e em quase todos eles eu obtive resposta dos candidatos. Quase 100% dos processos em que eu determinei a realização pelos correios, eu tive resposta dos candidatos. Ao contrário das vezes em que se determinou apenas pelo endereço eletrônico, que aí, ao contrário, 100% das vezes não houve resposta do candidato, justamente por conta desse desarranjo que a norma impõe de que o registro de candidatura seja feito por uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa não informa o endereço eletrônico do candidato, e sim o seu próprio endereço eletrônico. Mas, como eu disse, no caso concreto não há divergência, porque a própria norma possibilita que se dê por aquele endereço eletrônico, ainda que preferencialmente. Então, com essas considerações, e explicando inclusive o porquê eu, nos processos de que sou relator, vou preferir continuar, até eu acho que não tenho mais nenhum, já tenho feito em todos, mas porque eu fiz pela forma física, ou se vossas excelências preferirem, pela forma antiga, eu acompanho integralmente o relator e os que me antecederam. Senhor presidente, embora
eu entendo que sejam muito razoáveis as ponderações do Dr. Vladimir, e pretendo agora também me debruçar mais sobre esse tema. No caso concreto, eu tive a oportunidade aqui de ler o voto que foi proferido pelo juiz Francisco Glauber e também o voto vista do Dr. Dantas, e no caso concreto eu não vejo como se reconhecer a inutilidade dessa citação. Então, eu acompanho integralmente o voto do relator e também as considerações que eu tive a oportunidade de ler postas no voto do Dr. Dantas. Eu já tinha me posicionado na sessão anterior a favor do voto do relator, aqui no caso concreto, que é de omissão de prestação de contas, e agora ficou mais reforçada ainda essa ideia com o voto do Dr. Zé Dantas. Então, no caso em concreto aqui, eu acompanho o relator. A unanimidade nos termos do voto do relator. Agora Zé Dantas, Dr. Zé Dantas, vamos trabalhar a resolução. Na sequência, recurso eleitoral número 619, distrito 14, o ano 2016, a origem, 30ª zona eleitoral, o relator Dr. Francisco Glauber Pessoa Alves, recorrente Partido Verde, advogado Dr. Aloísio Delmiro da Costa Júnior, recorrido Ministério Público Eleitoral. Está em mesa? Tá, sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Verde em Macau contra a sentença proferida pela juíza de origem, pelo juiz de origem, que desaprovou as contas da agremiação relativas ao ano 2016. A magistrada desaprovou a prestação de contas e determinou a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário por 4 meses, entendendo ausentes os extratos bancários de todo o período da campanha, em desalinho com o artigo 48.2a da Resolução TSE 23463, e a omissão na documentação comprobatória relativa aos recursos estimados em dinheiro doados por pessoas físicas, notadamente quanto à demonstração que tais recursos constituem produto do próprio serviço ou da atividade econômica dos doadores, ou ainda de que integrem o seu patrimônio, em se tratando de bens, nos termos do artigo 19 da Resolução TSE 23463. Nas suas razões, o recorrente aduz que as irregularidades consignadas na sentença são meramente formais e não têm um condão macular as contas apresentadas. B. Não teria agido de má-fé ao não apresentar os extratos, o que se deveu à correria relacionada à realização da campanha, aliada às dificuldades operacionais junto às agências bancárias, circunstâncias que o impediriam de juntar os documentos oportunamente. C. Não há limite de doações estimadas em dinheiro, frente ao total de recursos arrecadados. D. As doações relativas aos serviços contábeis e advocatícios não configurariam gastos eleitorais. Pugnou pelo provimento do recurso para aprovação das contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral contrarrazoou e, aqui nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento desse provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Aprovado. Como Senhor, vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto está disponibilizado aí aos colegas. Eu trato rapidamente na parte geral da obrigatoriedade da apresentação de extratos bancários consolidados e definitivos. Eu cito a legislação de regência, cito também os precedentes dessa corte a esse respeito. Eu cito a petição 9647, relatora juíza Berenice Capuchu. Cito ainda a PC número 19477, relator Luiz Gustavo Alves, ambos julgados no ano de 2017. Sigo eu mencionando a legislação que trata da necessidade de documentação comprobatória respectiva com relação às doações estimadas em dinheiro, também regulamentada pela Resolução 23463 de 2015, e a necessidade de que o bem ou serviço estimável integre o patrimônio do doador, constitua produto do seu serviço ou de suas atividades econômicas. Isso tudo está previsto no artigo 19 e o 29, parágrafo 1º da Resolução TSE 23463, e inclusive no que tange a serviço de consultoria jurídica e de contabilidades prestadas em favor das campanhas eleitorais, que também deverão ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha e constituam gastos eleitorais declaráveis de acordo com os valores efetivamente pagos. A ausência dos documentos relativos a isso, da forma detalhada, constitui irregularidade grave a prejudicar a transparência contábil. Eu trago aí os precedentes deste tribunal, o recurso eleitoral 18124, relator juiz
juiz José Dantas de Paiva, julgado agora de 2018. Trago também o RE 18124, relator este que vos fala, julgado em 2017, e trato aí de quando se aplicam ou não os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a depender efetivamente da inexistência de má-fé e gravidade nos vícios reconhecidos. Indo ao caso concreto, eu destaco que não foram constatados os extratos bancários de todo o período da campanha nas eleições de 2016 e que não foram apresentados a documentação comprobatória relativa aos recursos estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas, notadamente quanto à demonstração de que tais recursos constituem um produto do serviço ou da atividade econômica dos doadores ou ainda de que integrem o seu patrimônio em se tratando de bens. No tocante à primeira irregularidade, o recorrente reconhece em seu apelo a ausência dos aludidos extratos em sua prestação de contas, argumentando, todavia, não ter agido de má-fé e que a omissão referenciada deveu-se à correria durante a campanha eleitoral, aliada às dificuldades operacionais junto às agências bancárias. Em que pesam essas razões, a falta dos extratos inviabiliza a análise do balanço contábil apresentado pelo partido, em especial a conferência sobre a declarada ausência de movimentação bancária, constituindo vício grave suficiente à reprovação das contas por comprometer a necessária auditoria da escrituração contábil na esteira de precedentes do regional já citados. No referente à falha apontada no item 2, alusiva às doações estimadas em dinheiro, a magistrada de primeiro grau ressaltou que não constam essas documentações nos autos e também de que essa documentação seria produto do serviço ou da atividade econômica dos doadores ou ainda decorrente da prestação direta do serviço ou dos bens permanentes que integram seu patrimônio. Consta da sentença que entre as receitas estimáveis aferidas encontram-se as relativas a serviços advocatícios e contábeis, cujas doações datam de 8 de nove de 2016, ou seja, em pleno período de campanha eleitoral, sendo plenamente possível se tratar de contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade relativas à atividade meio da campanha. Em suas razões, a agremiação arguiu que os recursos estimados alusivos aos serviços contábeis e advocatícios não estariam sujeitos a limites, frente ao montante arrecadado, nem configurariam gastos eleitorais. Não assiste razão recorrente, isso porque, de um lado, a sentença vergastada não tratou de limites para os recursos recebidos em doação e, de outro, na dicção do parágrafo 1º do artigo 29 da Resolução TSE 23463 de 2015, os serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados em favor das campanhas constituem gastos eleitorais que devem ser declaradas no ajuste contábil, acompanhados da documentação respectiva prevista no artigo 5.3 da mesma norma. Nessa perspectiva, a omissão quanto à apresentação da documentação referidas constitui-se em mais um vício que é de natureza grave, que por si só justifica a rejeição das contas partidárias, já que afeta a transparência contábil e constitui óbice ação fiscalizadora. Ressalto, ademais, que tais receitas estimáveis no valor total de R$ 600 constituíram os únicos recursos arrecadados na campanha, dada a declaração de inexistência de movimentação financeira, importando no percentual de 100% das receitas. Daí porque a gravidade do cenário, que são duas irregularidades graves, e prejudicada a apreciação da lisura, da transparência, etc., impõe a manutenção da decisão de primeiro grau. Pelo meu voto, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, eu nego provimento ao recurso, mantendo a sentença. Doutor José Dantas, como vota Vossa Excelência? Com relator. Doutor Ricardo. Também com o relator. Doutor Vladimir. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Adriano. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, prestação de contas número 46, dígito 66, o ano 2016. Relator, doutor Vladimir Capistrano. Requerente, Partido Republicano Brasileiro. Órgão estadual, o advogado doutor Pablo de Medeiros Pinto. Requerente, Lício Luan Câmara Araújo, na qualidade de presidente. O advogado é o mesmo. E também requerente José Renato da Silva, na qualidade de tesoureiro, mesmo advogado. Está em mesa, doutor Vladimir? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Republicano Brasileiro referente ao exercício financeiro 2015. Em análise preliminar, a seção de análise de contas eleitorais e partidárias apontou a necessidade de intimar o prestador das contas para que suprisse falhas então detectadas, em razão das quais o Grêmio Partidário, depois notificado, apresentou documentação e esclarecimentos. Em seguida, o órgão técnico, em virtude de diversas inconsistências detectadas,
expediu nova diligência ao ente partidário, o qual deixou transcorrer o prazo de 30 dias sem qualquer manifestação. Em apreciação conclusiva, a SACEP ofertou parecer pela desaprovação das contas e apontou a necessidade de recolhimento de valores nela implicados, em virtude da persistência das seguintes impropriedades e irregularidades. Primeiro, a ausência de assinatura de termo de doação de serviço de assessoria jurídica. Segundo, a ausência de recibo de doação financeira estimada constante às folhas tais. Terceiro, a ausência de aplicação do percentual mínimo de recursos do fundo partidário à promoção e difusão da participação feminina na política. E quarto, a ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do fundo partidário. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral, considerando as mesmas falhas apontadas pela SACEP, emitiu parecer pela desaprovação das contas, e bem assim pela obrigação de recolher ao erário a importância de R$ 7.574,42, acumulada com a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu faço aqui rapidamente breves digressões sobre a matéria e passo a análise das irregularidades apontadas. A primeira, a ausência de assinatura do prestador de serviço em termo de doação. Restou evidenciado que o termo de doação relativo à prestação de serviços jurídicos, acostado à folha 44 e quantificado em R$ 788, não se encontra assinado pelo prestador do serviço doador. Nada obstante, dita impropriedade, assim nominada no parecer técnico e no da Procuradoria Regional Eleitoral, não tem o condão de comprometer a lisura das contas, notadamente porque não se mostra absolutamente cerceado, nesse particular, o dever fiscalizatório da Justiça Eleitoral quando, à primeira vista, e mesmo se admitindo prova em contrário, resta factível a identificação nominal da pessoa física doadora por meio de sua qualificação no próprio termo e noutros documentos contábeis constantes dos autos. Eu aqui aponto precedente e continuo. Destarte, na esteira do entendimento do parecer ministerial, deixo de emprestar caráter de gravidade à inconsistência em análise, vez que, no caso concreto, não se mostra hábil a macular o conjunto das contas ao ponto de ensejar sua reprovação. A segunda irregularidade, a ausência de recibos de doação. Quanto à necessidade de emissão de recibos atinentes às doações, sejam financeiras ou estimáveis, cumpre destacar a disciplina trazida pela Resolução 23.432. E aqui eu transcrevo os artigos da Resolução TSE que interessam à matéria e continuo no meu voto. No caso dos autos, o prestador das contas, mesmo depois de devida e especificamente intimado para tanto, deixou de apresentar os recibos das doações efetuadas, malferindo frontalmente o texto normativo, vez que não houve apresentação quanto às doações financeiras no importe de R$ 34.955, nem das estimadas em dinheiro, estas no valor de R$ 1.576. Desta feita, malgrado se possa identificar os doadores, por outros meios e documentos acostados ao caderno processual, não há como ignorar tão evidente e significativo descumprimento do teor normativo em apreço, vez que nenhuma das doações, independentemente de sua natureza ou valor, resta acompanhada do competente recibo eleitoral, circunstância que, ao meu sentir, coloca em xeque a rigidez da contabilidade partidária, visto que toda a receita partidária dessa espécie operou-se sem a emissão do referido documento. E aqui eu aponto precedente sobre o tema e continuo. Logo, há que reconhecer a gravidade da mácula decorrente da integral ausência de recibos eleitorais atinentes às doações efetuadas neste caso concreto, enquanto elemento suficiente a influenciar na desaprovação da contabilidade partidária. A terceira irregularidade é a ausência de aplicação dos percentuais mínimos do fundo partidário destinado à participação feminina na política. No outro ponto, constata-se também falha relevante apontada pelo órgão técnico referente à ausência de comprovação de que foram aplicados recursos do fundo partidário no percentual mínimo de 5% na criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação feminina na política. Tal falha, embora isoladamente não seja apta a reprovar as contas, e aqui aponto precedentes, quando verificada em conjunto com outras impropriedades ou decorrente de reiteração, pode sim corroborar com a desaprovação, devendo, inclusive, ser somada a outras irregularidades na aplicação do fundo partidário para fins de percentual de inconsistência. Também aponto precedentes. E continuo. Assim, na espécie, a inobservância do supracitado dispositivo
atrai a imposição da penalidade prevista no parágrafo 1º do artigo 22 da Resolução 23.432, que é aplicável ao caso quanto ao seu mérito, a saber, a condenação da agremiação regional a destinar, no exercício seguinte ao do presente julgamento, cumulativamente, além do valor nele devido, no próprio exercício, que é de 5%, o montante não aplicado no exercício de 2015, que naquele instante era de R$ 1.400, adicionado de 2,50% do total de recursos do fundo partidários recebidos no exercício em análise, que no caso foi R$ 700, esse adicional de 2,50%, totalizando um implemento de R$ 2.100 nos valores a serem destinados à promoção da participação feminina na política. A quarta irregularidade: a ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do fundo partidário. Por fim, indicou o parecer técnico, corroborando com o que manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral, a existência de despesa no total de R$ 7.574,42, realizada com recursos do fundo partidário, sem a devida comprovação por meio de documentação hábil. Sabe-se que os valores recebidos pelos partidos políticos advindos do referido fundo são recursos de natureza reconhecidamente pública e que possuem destinação vinculada ao custeio das atividades partidárias, nos termos do artigo 44 da Lei 9.096. No caso em tela, há manifesto e grave vício na utilização da verba pública em questão, uma vez que a ausência de comprovação dos gastos, para além de comprometer a lisura contábil em si, também constitui obstáculo à indispensável fiscalização, por esta justiça especializada, do uso de tais recursos financeiros, circunstância agravada quando se cuida de percentual significativo dos valores dispendidos do fundo partidário, porquanto, dos R$ 16.079,53 utilizados pelo ente regional, R$ 7.574,42, quase a metade daquele montante, não foi endossado por meio da documentação devida. Deste modo, a gravidade da falha, a qual, per si, enseja a desaprovação das contas, cumpre ao partido devolver ao erário a importância indevidamente utilizada, qual seja R$ 7.574,42, nos termos do artigo 62, inciso 1º, a linha B, da Resolução 23.432. E, em conclusão, considerando a presença de falhas de natureza grave, que são aquelas dos itens B, C e D, tendentes a impossibilitar a adequada fiscalização contábil, cujo elevado percentual de recursos malversados, especialmente do fundo partidário, de certo compromete a transparência e a confiabilidade das contas, tem-se por inviabilizada a incidência na espécie dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, não havendo possibilidade de outra que não seja a de reprovar as contas em análise. Com base nessas considerações, em consonância parcial com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Partido Republicano Brasileiro relativamente ao exercício financeiro de 2015, impondo-lhe a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional a importância de R$ 7.574,42, decorrente da malversação de recursos do fundo partidário. Devolução essa a ser corrigida quando da sua implementação. Quanto ao percentual do referido fundo destinado a programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, determina ao Grêmio Regional aplicar, no exercício financeiro seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão, além do percentual mínimo de 5% previsto no artigo 44, 5º da Lei 9.096, o adicional de R$ 2.100, a ser utilizado na mesma finalidade, referente ao montante não empregado no exercício em análise, acrescentado de 2,5% do total dos recursos auferidos da mencionada fonte durante a gestão de 2015. Por fim, determina a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, nos termos do artigo 48, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.432. Período esse consonante com o que vem sendo iterativamente aplicado por esta Corte em prestações de contas que apresentam irregularidades desse jaez. E é como voto, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães. Acompanho integralmente o relator, presidente. Esbarrador Cornélio. A suspensão, eu sugiro que aumente para 8 meses, porque eu votei aqui nas últimas sessões, as irregularidades eram bem menos e
foi 6 meses. Como esse tem bem mais, eu vou sugerir que passe para 8 meses. Perfeito. Doutor Francisco Laudo. Sim, senhor presidente, na mesma linha dessa pequena divergência, porque quase metade dos recursos recebidos do fundo partidário não tiveram sua aplicação justificada, e das doações, 100%. Inclusive, essa gravidade foi destacada pelo eminente relator, e são dois vícios graves qualificados, no caso concreto, mais um vício grave e mais um vício que por si só não seria grave, mas que no conjunto das circunstâncias, a meu ver, enseja uma suspensão maior. Eu também ia propor justamente os 8 meses. Doutor José Dantas de Paiva. Além de ser grave, a gente pode taxá-los de gravíssimos. Então, vai acompanhar na divergência no percentual, na quantidade de suspensão, 8 meses. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, não pela quantidade de irregularidades, porque essa análise me parece que deve ser feita considerando a intensidade, né? Também. Que é o que foi ressaltado aqui pelos que me antecederam. Então, com base nessa percepção sobre o caso concreto, eu vou acompanhar o relator, mas com o acréscimo feito pelo desembargador Cornélio. Doutor Vladimir, vai... Vou manter os 6 meses, senhor presidente. Fico manter os 6 vencido nesse meses. ponto, mas me parece que mantém como Mantém a relator para o relatoria. acordo. Processo julgado à unanimidade, julgado à unanimidade com relação à desaprovação. Vencido pontualmente o relator e a juíza eleitoral Adriana Magalhães quanto ao período de suspensão, ficando definido por maioria 8 meses de suspensão dos repasses, não é isso? Isso. Então, proclamado. Vamos ao seguinte: prestação de contas número 601-355, dígito 05, ano 2018. Relatora, doutora Adriana Magalhães. Requerente, Maria Lúcia Vieira de Souto. Advogado, doutor Cristiano Barros. O assunto também prestação de contas. Está em mesa, doutora Adriana? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentadas por Maria Lúcia Vieira de Souto, concorrente não eleita ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2018 pelo Avante. Publicado o edital de impugnação, ato contínuo, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais analisou a documentação acostada e apresentou parecer técnico conclusivo, por meio do qual opinou pela aprovação das contas com ressalvas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se igualmente pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Como relatado, trata-se de prestação de contas relativa à campanha de Maria Lúcia Vieira de Souto, candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2018. Em seu parecer, a SACEP pontuou que, por se tratar de prestação de contas simplificada, isso é, com movimentação financeira inferior a R$ 22.766,67, e por isso sujeitas à normatividade do artigo 68 da Resolução TSE 23553 de 2017, todas as informações e peças exigíveis se fizeram presentes, à exceção dos extratos bancários que foram apresentados de maneira incompleta. Nada obstante essa falha relativa à incompletude dos extratos bancários apresentados, aquela unidade técnica teve acesso aos ditos documentos e destacou que, abre aspas, em que pese os extratos bancários trazidos pelo candidato não contemplarem todo o período da campanha, as informações bancárias disponíveis no sistema auxiliar de análise atestam a ausência de movimentação declarada na prestação de contas. Na mesma linha de entendimento, a douta Procuradoria Regional Eleitoral acolheu a ressalva propugnada pela SACEP, considerando que a impropriedade detectada, consubstanciada na omissão da apresentação completa dos extratos da conta bancária, foi suprida pela pesquisa efetuada por parte da unidade técnica aos extratos bancários eletrônicos, quando se confirmou a ausência de movimentação financeira, de maneira a se poder entender tal inconsistência como mero erro formal sem o condão de macular o conteúdo dos demonstrativos contábeis em referência, uma vez que não houve prejuízo à análise e fidedignidade das contas apresentadas. Demais disso, é se destacar que os recursos utilizados na campanha estão representados integralmente por doações estimáveis em dinheiro, constituídas de gastos custeados por outra candidatura,
no valor de R$ 3.615, na forma prevista no artigo 37, parágrafo 5º da já mencionada norma, constando dos autos os respectivos recibos eleitorais emitidos, fato, aliás, também detectável pela via do SPC Web. Importa, por fim, ressaltar a identificação e a licitude da origem da aplicação dos recursos, porquanto não foi detectada nenhuma das hipóteses previstas na resolução, no artigo 68 da Resolução 23553. Ressalvando-se que a comprovação do gasto financeiro originário deverá ser objeto de análise da prestação de contas do doador e não do donatário. Destarte, diante do claro cenário de inexistência de prejuízo à regularidade das contas, entendo que a melhor solução jurídica a ser adotada sob o prisma dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade é a aprovação com ressalvas. Então, forte nesses fundamentos, senhor presidente, em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento ministerial, eu voto pela aprovação com ressalvas das contas da campanha apresentadas por Maria Lúcia Vieira de Souto, candidata para o cargo de deputada estadual nas eleições de 2018. É como voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves. Com a relatora. Doutor Francisco Com a Glauco. relatora. Doutor José Dantas. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Ricardo. Também com a relatora. Doutor Vladimir. Acompanho a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. E, por fim, prestação de contas número 601, 074, dígito 49, o ano 2018. Relatora também, doutora Adriana Magalhães. Requerente José Francimário Fidelis e outro. O advogado doutor Caio Vitor. Está em mesa, doutora Adriana? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Esse caso de José Francimário Fidelis é absolutamente semelhante ao de Maria Lúcia Vieira de Souto, esse que a gente acabou de votar. O relatório é absolutamente semelhante, a única diferença, então, diz respeito aos valores. Então, O voto está o disponibilizado. voto já está disponibilizado, eu gostaria de pedir, Algum então... questionamento a respeito? Todos acompanham? Isso. Então, também pela aprovação com ressalvas, não é isso? Isso, Flávio? aprovação com ressalvas, a situação é absolutamente semelhante, a única questão é só os valores de um e de outro, Perfeito. mas o voto foi encaminhado no mesmo sentido. Então, também Tá proclama certo. resultado. Obrigado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado aí? Sim, senhor presidente. O 0601 577 70 é o item 4 aí da pauta do PJE. 0601. Passou aqui. 601. Qual é o doutor? Qual é, doutor? 601 não era o voto vista? Foi o voto Foi o vista. voto visto, né? Foi. Ah, então tá certo, tá. Desculpa. Então já Esqueci todos julgados, não é isso? Isso. Então vamos à pauta administrativa. Na pauta administrativa temos aí são 4 processos que tratam de requisição. Eu vou identificá-los aqui. O voto está disponibilizado. E os dois primeiros tratam de requisição inicial. O PA 600 068 de 70, ano 2019. A servidora Simone Andréa Fernandes. E o segundo é o 600 074 de 77, ano 2019, também requisição inicial. A primeira para o setor de seção de arquivo e a segunda para a 6ª Zona Eleitoral, Ceará Mirim. No primeiro, pelo deferimento, no segundo, pelo indeferimento. Sivanildo Alves de Melo. Isso aqui por conta da questão de são municípios diferentes, havia uma reclamação do IFRN e nas tratativas que foram feitas lá houve esse ajuste no sentido de buscar prestigiar sempre o local em que está sendo requisitado. Eu peço a opinião do Ministério Público para os dois.
Alguma divergência nesses dois primeiros? Não, então Não. aprovados à unanimidade. O terceiro é interrupção de requisição, também servidor federal, é o PA 600-067, dígito 85, ano 2019. É o servidor Celso Camilo da Silva Júnior. E aqui se trata de interrupção, estou deferindo a opinião do Ministério Público no mesmo sentido. Alguma divergência? Não há, então aprovado a unanimidade. E por fim o PA 600-075, dígito 62, 10ª Zona Eleitoral, João Câmara, também interrupção de requisição, servidor estadual, retorno ao órgão de origem, José Wilson da Silva Souza, voto pelo deferimento, opinião do Ministério Público no mesmo sentido, todos de acordo? De acordo. Então aprovado a unanimidade. Agora, com relação ao nosso calendário do mês de junho, eu pedia a definição. Senhor presidente, eu tinha mencionado a possibilidade de mudança do dia 21, mas eu estou lembrando agora que meu voo é de madrugada. Eu estou indo para um curso na Holanda. Perfeito. E então, assim, esse dia 21 pode ficar normalmente na semana seguinte, eu vou estar ausente de toda forma. Senhor presidente, dia 20 nós não teremos expediente, né? Não. Aqui a sugestão está na primeira semana, 3, 4, 5 e 6 pela manhã. Aí teremos dia 11, terça, horário normal. Dia 13, quinta, 8 horas. Sessão. Aí sessão no dia 19. Dia 21 não mais, doutor? E aí essa é no passa, dia 12. Essa pode do ser, dia pra mim não tem 21, problema. se puder passa encaixar em pro outra dia data. 26 ou 27, e aí como Pra mim, tanto faz. Essa do dia 13, não tem alguma coisa? Quero ser no dia 12, por causa do dia do namorado, não? Não, por mim não. Eu não estarei. Por mim não tem problema também, não. Pode fazer Então, no dia 12, Eu, melhor? aí essa do dia 14 21 a gente 14 horas. remaneja lá pra onde, presidente? Pro dia 12. Não, Do dia 13. pro dia A 12. do dia 13 pro dia 12. É. E a do dia 21. Do dia 21 pro dia 26 ou 27. Pra mim, tanto Inteiro. faz. Só gostaria que tirasse do Vamos dia lá. 21. 27, pode ser? 27, 14 horas. Então, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 19 e 27. No dia 12 às 14, é isso? É porque tem sessão do pleno lá, né? É, Ficou só o dia 6 pela manhã, não é? isso. Mas no dia 12 às 14, não é isso? É, 12 às 14. É. Também concordo, se puder. Dá certo aí, Gló? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só um detalhe aqui. Eu viajo 28. É. Deixa eu só ver aqui. Talvez. Vendo aqui. Sexta de madrugada. Do dia 21 pro dia 18, razão. Ah.
Isso, essa última. Vamos. Dia 18, 14 horas. Então fica 3, 4, 5, 6, 11, 12, 18 e 19. Não é isso? Perfeito, perfeito. É. Sei não. Tá encerrado, senhor presidente? Às 15 horas e 16 minutos, declaro encerrada a presente sessão. As discussões.